Oi, gente. Talvez você repare que tem uns fiozinhos aqui. Pois é, de uma maneira um pouco amadora, eu estou estreando hoje o equipamento de som que é o meu celular aqui. É o que eu posso fazer por enquanto, mas espero que melhore a qualidade das nossas aulas. Você merece. E logo eu vou tentar melhorar mais ainda, tá? Hoje não é bem uma aula, hoje eu vou falar uma coisa que eu ouço muitos alunos falarem, talvez você, por isso que você abriu esse vídeo, talvez você seja daquelas pessoas que falam assim: eu não consigo aprender, essa matéria não entra na minha cabeça. Pois é, muita gente diz isso, muita gente mesmo. Eu já andei pensando assim também. Vou dizer, nunca diga isso. Deixa que os outros falem, não tem problema não. Todo mundo falar, tem problema, mas você não pode falar de você mesmo. Você tem que ser talvez a única pessoa do mundo que confia em você. Você vai logo descobrir que você não é a única, beleza? Então tem que confiar sim. Você pode dizer outras coisas, né? Dizer que a matéria é chata, dizer que o professor é chato. Eu falo isso sempre para meus alunos. Pô, transfere para mim a raiva, não tem problema não. O seu professor garante que ele não vai se importar. A gente já está meio acostumado com isso. Não tem problema não. Tá? Mas nunca diga que não consegue. Isso é um problema. Claro que consegue. É óbvio que tem que ser com algum esforço. Nada nessa vida é sem esforço. Você já sabe disso, não é verdade? Vamos falar aqui de técnicas simples aí para melhorar bastante, para que as coisas entrem sim na sua cabeça. Vai ter um pouquinho de esforço? Bem menos do que você pensa. Como eu disse, acontecia comigo também. E eu vou dizer dois motivos importantes. Sei bem disso, vivia me ferrando por causa disso. Dois motivos. Desatenção, né, durante a aula, a explicação, eu flutuava, não bem na maionese, mas flutuava nas nuvens, porque eu sempre gostei de aviação. Ficava desenhando aviãozinho, passava avião na janela, ouvia um barulho, acabava a aula. Então não, tem que focar na aula, tem que prestar o máximo de atenção. Não precisa virar nerd, não precisa ser a aula inteira o tempo todo, em momentos importantes. Logo você vai aprender quais são os melhores momentos, mas quanto mais atenção, melhor. Dá tempo para curtir a aula, sim, pode ficar tranquilo. Esse é um dos problemas, falta de atenção, e o outro, eu também admito isso, preguiça, preguiça de estudar. Estudar à véspera de prova, você sabe, né? Não dá certo não. Vai ver que estudando com método aí, sofre-se muito menos e a matéria entra muito melhor na sua cabeça. Tá? Estudar todo dia, tempinho, já vamos falar disso. Tá? Vamos falar de atenção. Quando o professor estiver explicando, não só matemática, vamos falar, claro, eu sou mais da área de matemática, sei disso, mas o professor está lá passando alguma coisa. Tá? Então, vamos lá, falar de matemática, está mostrando um exercício, olha para o exercício, não olha para o professor. Tá? Porque muita gente fica com o foco errado. A aula não é um show de mágica. Você já foi na mágica. O que, que acontece quando. Eu não vou fazer mágica aqui porque eu não sei fazer, bem eu gostaria. Mas o que acontece na mágica? O mágico ele desvia sua atenção para o lugar errado, para o momento errado. Para você não olhar para a coisa certa. Ele tenta esconder a coisa, o barato da mágica, mas ele desvia sua atenção. A aula não é mágica, o professor não está fazendo mágica. O professor quer que está resolvendo o exercício, quer que você olhe naquele exercício. Tá? Não é para olhar para ele nem nada disso. Eu mesmo, só para testar os alunos, dou aula só no YouTube, sabe disso. Eu ponho uma coisa na lousa e saio andando pela sala e muitas vezes a formação está lá, mas eu faço uma pergunta e olho para um aluno. E você, o que você acha? O aluno fica olhando para mim, está olho esbugalhado, os outros também, vixe, e agora? E ninguém está olhando que a resposta está lá na lousa, ficou lá. Então não tem, eu falo, gente, olha para mim, olha ali a resposta lá. Pode ler, fica à vontade. E muita gente não passa nesse teste. Então, olhar para o lugar certo é super importante. Tá? Atenção focada, né? Por isso que fala foco. Às vezes acontece de eu estar junto com o aluno, vai dizer que não aconteceu com você. Aluno com uma dúvida no exercício, e eu estou mostrando lá no caderno o que foi que ele fez. Você acredita que o aluno olha para mim e não olha onde está o meu dedo no caderno? Tem que olhar no lugar certo, isso é super importante, porque é aí que faz a diferença. Então aprender a focar, super legal. Outra coisa que às vezes acontecia comigo, teve uma época lá que eu decidi, professor escreveu o copia, na mesma hora, escreveu de novo e vai fazendo. Assim, quando o professor terminar de escrever, eu terminei de copiar, agora é só prestar atenção. O problema é que muitas vezes o professor está escrevendo e falando. E nisso, naquilo de querer caprichar, senão eu não vou entender minha escrita, colocar na linha certa do caderno, etc., eu não prestei atenção no que era mais importante. Copiar na hora da explicação não é uma boa. Se o professor só faz o exercício depois explica, pode ser, aí tudo bem.
Mas enquanto o professor estiver falando, não copie. Muita gente faz isso e muita gente se atrapalha. Tem aluno até que fala, não, mas eu tenho que estar copiando. E aí, só assim que eu entendo. Tá, mas fala isso, mas não entende. Então não se toca que aquilo não está funcionando. Não copie em hora de explicação. Tem aluno que consegue, mas se fosse esse o seu caso, você não estava aqui. Não é verdade? Muito bem, então muita atenção com isso. Falando em explicação, você está lá ouvindo, vendo o professor falar, e a sua audição, como é que tá? Pois é, não foi bem por isso que eu deixei aqui, mas você costuma ouvir música no último volume? Eu sei que é gostoso, eu também faço isso assim, de vez em quando. Mas não é bom fazer sempre, porque dá problema de audição sim. Não é mera caretice. Uma vez ou outra lá, curtir emoção, sei como é que é. Mas toda hora sua audição vai pro beleléu. Tem bastante gente com problema de audição entre os adolescentes, entre os adultos. Cuidado com isso, beleza? E se a sua audição não estiver legal, você não vai ouvir, você vai confundir, principalmente quando a dicção do professor não for tão boa, você não entende direito, fica com vergonha de perguntar. Cuidado com isso, ok? Não pode ter vergonha, sabemos disso, não é verdade? Mas capricha aí. Outra coisa que costuma, isso na matemática, é claro, às vezes na física, na química, é o seu nível de cálculo mental. Por exemplo, o professor resolvendo um teorema de Pitágoras, coloca lá que 7 ao quadrado, ele coloca um 7 ao quadrado, uma linha, dali a pouco está um 49 ali. E você, na hora, deu uma desviada de atenção, uma coisinha, uma risadinha, sei lá, e você não sabe de onde veio o 49. Você não, né? Mas tem gente que acha que 7 ao quadrado é 14. Aí fica. Então, é os outros, né? Eu tô dando exemplo só. Não é 49, mas não era 14. E fica naquilo e não entende o professor explicando, e aí fica lá naquele número. Por quê? Deficiência de cálculo mental. Então, isso nas aulas aí de exatas ajuda, tá? Isso aliás, sempre ajuda em tudo. Um cálculo mental rápido, você consegue se livrar logo das tarefas, das provas. Então, investir nisso é super importante. Eu vivo dizendo. Então, invista mesmo, tá? E já que você gosta tanto de copiar e fazer conta, você copiou, deixou o exercício lá. Quando o professor dá um exercício parecido, você olha aquilo que você fez? Eu tô cansado de fazer um exercício numa aula e só para testar o pessoal, na próxima aula, 3 dias depois, às vezes no mesmo dia, eu dou um exercício parecido. Falo, gente, tô vendo que quase ninguém tá olhando no exemplo que a gente fez. Tem que olhar. Então tá lá copiado. Você não teve trabalho de copiar, não gastou lápis, caderno, né? Foi trabalhoso, foi chato. Ora, use o exemplo. Isso é muito importante para aprender, não apenas nas matérias de exatas. Tá? Fica ligado nisso. Tá? E muito cuidado com o errinho de cópia. Às vezes um numerinho estranho, mas você copia, vai estudar em casa. Estuda em casa, tem que estudar, né? Olha lá o exemplo. Não estou entendendo onde veio esse número aqui. Pois é. Então, um errinho de cópia, uma coisa, uma letra esquisita lá, pode dar problema. Portanto, dúvida, pergunte sempre, professor, para ver se não está copiando errado. Isso também dá problema, capricha aí. E fazer exercício, falei em fazer exercício durante a aula, em casa, é muito importante fazer exercício, tá? Você fazer exercício no dia que o professor fez, mesmo que não tenha tarefa. O professor fez um exercício lá, chega em casa e faça. No YouTube também, eu vivo dizendo isso, quem já me conhece sabe. Para o exercício, tenta fazer. Ou então, viu o professor fazer? Tenta logo depois. Só olhar não basta, é até meio perigoso. Então não tem que fazer. Chegou em casa, é importante. É ruim que eu vou chegar em casa, principalmente quando a prova está longe. Eu sei, também fazia isso, também me ferrava. Eu não quero que você se ferre. Então, assim, é importante fazer assim. E você vai ver, se você viu o exercício de manhã, fez à tarde em casa, ou viu de tarde, fez de noite, no mesmo dia, antes de dormir. Porque quando a gente dorme, muita coisa acontece, certo? Aquilo que você captou vai para a memória permanente. Você já deve saber disso. Então, no mesmo dia, faz o exercício, você vai ver que vai ser rápido, porque você acabou de ver aquilo. Como é que era mesmo? Alguma dúvida? Anota, tirar a dúvida é importante, na verdade, leva no dia seguinte. Professor, não entendi aqui. O professor vai ficar feliz. Então, assim, é muito importante esse capricho. E você vai ver que é rápido, não dá tanto trabalho. Demora é quando já faz 2, 3 semanas, é véspera da prova, aí você está vendo. Bate o desespero e aí complica. Investe nisso que é bom. Eu falei que é muito perigoso, né? E é mesmo. Olhar a explicação, às vezes o professor explica tão bem, por isso que às vezes é bom o professor que não explica tão bem. Porque você vê aquilo, a explicação é clara. Entendi, não precisa nem estudar, isso é fácil.
isso é um problema na sua aula normal ou no YouTube, tá? Você viu qualquer coisa lá, é facinho, é bom você refazer. Porque só olhar, tudo bem, você entendeu, mas um detalhe ou outro, você vai lá na prova, e agora essa hora? Vai dizer que nunca te aconteceu isso. Então, assim, não se contente só com a explicação. Faça o exercício. Ah, eu sei que eu sou. Eu não falei que era para me chamar de chato. Só não diga que você não consegue. Por favor. Então, já falei para você do cálculo mental. Eu vou falar de uma outra coisa mais ou menos parecida, que serve inclusive para interpretação, muitas vezes. Jogos de estratégia. O mais chique, o mais legal deles é o xadrez. Mas ele é mais demorado e tudo que você pode jogar na internet, é um jogo emocionante, delicioso, super chique. Mas não precisa ser só o xadrez. Qualquer joguinho, Candy Crush, por exemplo, e outros jogos que você pode baixar de graça no celular, tem bastante coisa, desde que você faça pensando. Se for para fazer só por clicar lá e ver se explode alguma coisa, não vale a pena. Tem que fazer, pensar, usar a estratégia. Você vai ver como isso vai refletir na escola também, para você entender melhor. Desde que não fique a madrugada inteira jogando, essas coisas que você já sabe, sem exagero, ok? Então, gente, em resumo, terminando isso aqui, né, prestar atenção, saber a hora certa de olhar, isso é muito importante. Né? Acostumar com isso, você vai ver que é bem facinho. A atenção correta vai te ajudar muito. Cálculo mental, se não está em dia, trabalhe isso, por favor. Logo vai ter o meu site aí. E eu vou colocar muitos exercícios de cálculo mental, porque eu sei que eles são muito importantes, fazem a diferença, aumentam sua velocidade, tornam a aula mais agradável. Se você tem um bom nível ali. Aguarde, eu chego lá. E fazer exercícios. Não se contenta só em olhar, beleza? Não sei fazer? Usa um exemplo que o professor deu. Isso funciona bastante. Acredite nisso, tá? Porque vai ajudar você. E os jogos de estratégia que eu falei. Baixa no seu celular, aí no seu computador. Jogue sim, só que sem exagero. Porque eu quero que tudo isso dê certo e você logo diga que entra assim na minha cabeça. Uma coisa ou outra, vai lá, pode até ser chato, pode parecer que não tem nada a ver, mas eu consigo aprender. Isso que eu quero que aconteça com você. Muito obrigado por acompanhar e fique ligado que logo tem mais. Até o próximo. Bons estudos!